Aleluia. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo 23. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. E entrando ele no barco e os seus discípulos seguiram. Eis que o mar se levantou uma grande tempestade. Eis que o barco já era coberto pelas ondas. E porém, Jesus estava dormindo. E os seus discípulos se aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse: que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se com grande bonança. Somente até aí, amém? Otávio, faz um solinho. Feche teus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos na tua presença, Pai. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas nessa noite as tuas bênçãos, ó Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha me usar com graça, com sabedoria, e que através da palavra do Senhor Jesus, vidas sejam restauradas, sejam transformadas, em nome de Jesus, amém. Amém? Essa passagem, certamente você já ouviu falar dela. Quem é que nunca passa por lutas? Quem é que nunca passa dificuldade? Se você conversar com certas pessoas, com algumas pessoas, fala assim: eu estou passando prova, eu estou passando por alguma tempestade, eu estou passando por lutas, eu estou passando por dificuldades, eu tenho passado por dias terríveis, porque as tempestades, as lutas, elas não avisam para chegar. Tem momentos na nossa vida, nós, mesmo servindo a Jesus, mesmo servindo a Cristo, mesmo estando fiel na igreja, de uma hora para outra as coisas mudam, o vento começa a soprar mais forte, a gente começa a ficar meio balançado, porque as dificuldades nos fazem passar por lutas, nos fazem perder o nosso sossego. Quando lá em casa a gente passamos por algumas lutas, nós passamos momentos difíceis, nós comemos mal, nós dormimos mal. A alegria, às vezes ela é um pouco difícil, porque as lutas às vezes nos tiram a alegria, as lutas nos tiram a nossa tranquilidade, as lutas nos tiram a estar de bem com a vida, porque tem dificuldade que chega na nossa vida, que a gente não entende porque chega, porque nós estávamos no caminho certo, e de repente, como desses discípulos, tudo estava indo normal, mas quando de repente chega uma tempestade, e quem sabe nessa noite, como esses discípulos, algumas pessoas não é diferente. Você está firme com Deus, você está sendo fiel com Deus, Jesus está na sua casa, Jesus está com você, Jesus está no seu trabalho, mas algumas tempestades chegou e você não sabe como enfrentar, você não sabe qual direção tomar, você não sabe o que fazer durante essa tempestade. Você procura socorro para um lado, procura socorro para o outro, você procura Jesus e cadê Jesus? E Deus não me daria essa palavra nessa noite se Ele não fosse falar com algumas pessoas que estava indo tudo normal, mas quando de repente alguma luta apareceu na sua vida, você estava bem empregado, quando de repente alguma porta se fechou, o seu ministério estava indo de vento em popa, mas quando de repente algo aconteceu e você está querendo parar, ou quem sabe não é alguma família que estava firme, mas como de repente alguma luta entrou, e as colunas estão balançando, as colunas estão tremendo. Então nessa noite eu quero falar para algumas pessoas aqui nessa noite, sobre o que fazer durante uma tempestade, o que fazer quando alguma coisa, alguma luta chega, qual posição nós temos que tomar, porque tem hora que chega, a gente não sabe que decisão tomar, a gente não sabe qual rumo levar, a gente não sabe como enfrentar, porque muitas das vezes, nós queremos recuar, nós queremos entregar os pontos,
Nós queremos é desistir? Nós queremos é parar? Então, meu irmão, se entrou alguma pessoa aqui nessa noite, que estava indo tudo normal, mas quando de repente, sem que você esperasse, alguma luta chegou na sua vida, alguma luta chegou na sua casa, algum problema que você não estava esperando, de repente apareceu. Então vamos aqui, algumas lições sobre o que fazer durante uma luta. Quando está indo tudo normal, quando chega alguma dificuldade na nossa casa, a primeira lição que eu quero aplicar nessa noite, meu irmão, é reagir diante dela. É reagir diante dessa situação. Porque, meu irmão, se você ficar parado, nada não vai resolver. Se você começar a reagir, meu irmão, alguma coisa vai ter que acontecer. Então reaja diante dessa luta. Se você olhar os marinheiros, quando alguma tempestade chega em alto mar, quando o barco ele é pequeno, os marinheiros eles não lutam contra a tempestade. Os marinheiros eles desligam o motor. Você sabia que tem hora que chega algumas lutas na nossa vida que nós temos que desligar o motor? Tem algumas tempestades que chegam na nossa vida que você quer enfrentar ela, sendo que ela é muito mais forte do que você. Os marinheiros, quando eles estão naqueles barcos de pequeno porte, eles desligam o motor, eles deixam ele à deriva, porque se eles for lutar contra as ondas, meu irmão, eles não vencem. E na nossa vida é assim, tem hora que a gente tem que desligar. Tem que desligar o motor, desligar a preocupação. Nós temos que desligar as nossas aflições. Nós temos que desligar de algumas coisas que nós vamos nos machucar. Assim como aqueles marinheiros, eles desligam durante a tempestade, nós também temos que desligar de algumas coisas aqui. Se a gente tentar enfrentar todas as aflições, todas as lutas que vêm na nossa vida, meu irmão, tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente não tem mais fôlego, tem hora que a gente já não tem mais braços, tem hora que a gente não tem mais forças. Porque quando você desliga, assim como esses marinheiros desligam, quando eles desligam o motor, eles deixam que Deus comanda a vida dele, e na nossa vida não é diferente, meu irmão. Quando nós desligamos deste mundo aqui afora, nós estamos entregando as nossas lutas para Jesus. E tem lutas que chegam na nossa vida, meu irmão, não é para nos parar. Tem lutas que chegam na nossa frente, não é para nos matar, é para nos deixar mais fortes. É para nós lembrar que Jesus está no nosso barco. E a primeira lição aqui que eu quero aplicar nessa manhã, então reaja diante dessas lutas. Se você não consegue com seus braços, meu irmão, tenta com o joelho, porque Jesus está lá de cima sobre a sua vida. Mas reaja. O mal de muito crente é quando uma dificuldade chega, ele recuar. Um problema no ministério, ele quer largar. Olha quantas coisas boas Jesus já fez no passado. E de repente chegou algumas pessoas aqui que está querendo recuar, está querendo parar. Então reaja diante dessa situação. Eu conversando com o Pedro, ali é fora, o Pedro da Raquel. O pai dele está lá em Patos, há muitos dias enfermo. Resolveria alguma coisa se ele tivesse parado na casa dele? Resolvia alguma coisa se ele estivesse chorando no quarto dele? Quando eu conversei com ele, eu estava aprendendo uma lição. Enquanto ele está aqui, meu irmão, ele está desligando das lutas, entregando para Jesus, meu irmão.
porque enquanto ele está aqui orando, ele está aqui clamando, Jesus está fazendo a obra na vida dele, lá em Patos. Então reaja, não pare. A segunda lição: quando uma luta chegar, faça alguma coisa. Quando uma dificuldade chegar, tome uma postura. Porque tem lutas que chegam na nossa frente, nós não tomamos postura, nós recuamos, nós paramos de orar, nós paramos de buscar, nós paramos de confiar, nós paramos de acreditar. Talvez uma luta de uma decepção, você quer entregar o ministério, você não quer mais ir à igreja. Quando os ministérios estão parados, porque alguma luta chegou e ele recuou, ele não persistiu. Porque, meu irmão, tem lutas que chegam na nossa vida, meu irmão, que a gente não pode recuar. Se a gente precisar, meu irmão, a gente tem que correr. Se a gente não correr, meu irmão, a gente tem que caminhar. Se a gente não caminhar, a gente tem que voar. Mas reaja, faça alguma coisa, não fique parado. Porque lutas, meus irmãos, elas não avisam para chegar. O ladrão, ele não avisa quando ele vai nos roubar. E tem vezes que, às vezes, a luta chega através de um telefone. A luta chega quando você acorda pela manhã, você vai fazer alguma coisa e de repente uma notícia ruim. Meu irmão, quando a luta chega, se você prostrar, o inimigo se levanta, mas se você levantar, o inimigo cai, meu irmão, porque a partir do momento que você está de pé, você está olhando para Jesus. Na vida, meu irmão, nós temos que nos reagir diante das lutas. Nós temos que tomar uma postura diante dos nossos desafios. Então não pare. Não deixe de buscar pela sua família. Não deixe de buscar pelos seus filhos. Só porque às vezes uma tempestade te levantou para tentar te parar. Toma postura. Se o desemprego chegou, meu irmão, se uma porta fechou aqui, toma postura, amanhã Deus abre outra muito maior. Talvez você não está entendendo porque algumas lutas chegou na sua vida, meu irmão. Talvez é Deus aqui nessa noite querendo te mostrar. Toma uma postura aí diante de algumas situações. Algumas lutas chegou, o ministério esfriou. Você acha que já não é mais usado da maneira que Deus te usava? Porque uma das lutas que mais afronta é parar o nosso ministério. Porque se parar o nosso ministério, nós esfriamos na igreja. Se nós esfriamos na igreja, nós começamos a faltar aos cultos. E se nós começamos a faltar aos cultos, no instante nós estamos longe da presença de Deus. Então a segunda lição que eu quero aplicar nessa noite é postura diante das lutas. Eu estou tomando pedradas, eu estou passando por lutas, eu estou tomando, mas eu estou posto, eu estou de pé, eu estou louvando a Deus. As coisas lá em casa não estão andando bem, meu irmão, mas eu estou aqui firme, eu estou aqui de pé, eu estou glorificando, eu estou adorando, porque eu sei que a qualquer momento Jesus vai fazer alguma coisa na minha vida. Terceira lição. Tem hora que nossa vida é como um barco. Parece que vai afundar. Parece que não vai ter mais jeito. Tem tempestade que chega. Parece que não tem mais solução. Creio eu que aqueles discípulos, quando as águas batiam, voavam, um pegava um balde, um jogava água para um lado, um jogava água para o outro. Eles estavam lutando, eles estavam tirando a água.
Você sabe o que eu aprendo com isso aqui? A água só entra de fora para dentro. E tem tempestade que chega na nossa vida por algumas brechas que nós deixamos. Tem lutas que chegam na nossa família por algumas brechas que nós deixamos. Se você pegar uma garrafa PET, se você jogar ela sem a tampa, ela afunda. E a nossa vida é assim. Se nós tivermos alguma brecha da nossa vida, Satanás entra. No nosso ministério, Satanás entra. Porque é assim na nossa vida. As brechas, talvez sem que a gente perceba, algumas lutas a gente passamos. Quando eu mais a pastora Diana perdeu a guarda dos nossos 2 filhos, foi brecha aberta. Eles e nós pagamos um preço muito caro, porque nós deixamos algumas brechas abertas. Mas se você pegar uma garrafa PET, se você lacrar ela e jogar ela na água, ela não afunda. Você pode até afundar, mas a hora que você solta, ela levanta. E assim somos nós com Cristo Jesus. Quando nós estamos tampados, revestidos pelo poder do Espírito Santo, Satanás pode até nos tampar, mas meu irmão, nós estamos cheios da graça, do poder e do Espírito. Ora, como qualquer hora nós vamos subir, porque meu irmão, Jesus faz assim com nós. Apesar das pessoas tentarem nos derrubar, nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo que nos coloca de pé. Tampa na nossa vida, ela nos ensina que nós estamos blindados pelo Espírito Santo. E nessa noite Jesus está falando com algumas pessoas. É hora de tampar algumas áreas da nossa vida, porque a água, por mais pequeno que seja o buraquinho, ela vai passando. E na nossa vida é assim. A gente deixa uma brechinha, ela vai enchendo. Amanhã enche mais um pouquinho. Passa assim mais um dia, vem vendo as lutas, vai enchendo mais um pouquinho. E quando a gente menos perceber, você está afundando e você não está vendo. Mas Jesus nos trouxe aqui nessa noite para falar com algumas pessoas que Ele está aqui para curar algumas feridas que estão abertas, para tampar alguns buraquinhos na sua vida, que Satanás está pensando que vai derrubar, mas nessa noite Ele está aqui, com o Espírito Santo de Deus, com o poder da palavra, sobre a vida de cada um, para te revestir do poder, e nenhum mal mais vai poder entrar sobre a sua vida, porque aonde há luz não há trevas, aonde há o Espírito Santo, Satanás tem que bater em retirada, e a ordem de Deus nessa noite, se revista do poder do Espírito Santo. A quarta lição: você sabia que tem lutas que chegam na nossa vida? É para despertar esse Jesus que está dormindo? Você sabia que tem crente que tem hora que Jesus permite algumas lutas para ele acordar e olhar que Jesus está na vida dele? Ele não busca mais, ele não ora mais, ele está à deriva, as ondas encobriram a vida dele, a casa dele, e ele nem sequer lembra que Jesus está na vida dele, ele nem sequer lembra que Jesus está na casa dele, porque tem lutas, meu irmão, que chega, tem temporais, tem dificuldades que chegam, é para nos despertar. Essa tempestade, meu irmão, não é para te matar,
mas é para reviver um Jesus Cristo que está na sua vida, meu irmão, e há muito tempo ele está dormindo. Há muito tempo Jesus não brilha mais. Você não fala de Jesus. O testemunho não é de Jesus. Você passando pelas lutas, pelas dificuldades, e Jesus lá, te esperando, de braços abertos. Porque quando nós servimos a Jesus, as lutas chegam, por mais que elas sejam fortes, por mais que elas sejam terríveis, nós sabemos que Jesus está na nossa vida, porque, meu irmão, quando nós servimos, nós temos a certeza que Jesus está na nossa vida, por mais que as lutas sejam grandes, por mais que a tempestade seja forte, nós sabemos que ela passa logo, e logo após o sol brilha, o sol volta a brilhar, meu irmão, porque é coisa simples. Se a gente passar ela com Jesus, mais cedo ou mais tarde ela vai passar, e nós temos a certeza que o sol da justiça, que a presença de Jesus ainda vai brilhar sobre a nossa vida. Então desperta Jesus na sua vida, desperta Jesus no seu ministério, despertar Jesus nas nossas atitudes. Quantas vezes nós passamos tribulação, nós socorremos de um lado, socorremos de outro, e por um erro humano, por falha nossa, aí você fala: já procurei em todos os lugares, agora é só Jesus. Errado. Onde nós temos que procurar primeiro é em Jesus, meu irmão. Aonde que nós temos que buscar primeiro é em Jesus. Por mais que seja difícil, é Jesus. Te afastar da igreja não vai resolver o seu problema. Te afastar da comunhão com os irmãos, menos ainda. Você dizer que as coisas não resolvem, talvez as lutas tenham tampado, talvez você não tenha visto mais o sol brilhar, talvez a alegria já não está reinando, talvez as lutas que não têm mais fim, você não consegue achar saída. Lembre-se, meu irmão, que quando você entra para o seu quarto, você fecha as portas, dobra o seu joelho, Jesus está contigo nessa luta. Deus está falando com algumas pessoas. Essa tempestade ela não é para te matar, meu irmão, mas para você voltar àquilo que você era antes, para você buscar de uma forma que você buscava antes, para você fazer tudo diferente assim como você fazia antes. O diferencial de Jesus aqui nessa terra, Ele ia onde as pessoas não iam, Ele fazia aquilo que as pessoas não faziam. Pessoas às vezes querem passar por algumas lutas, está passando e não muda, porque nós temos que ser como Jesus, nós temos que ser a diferença na nossa casa, nós temos que ser a diferença no nosso trabalho, nós temos que ser a diferença na nossa família, nós temos que fazer aquilo que as pessoas lá fora não fazem, nós temos que ser diferente no meio da sociedade. Nós temos que pensar diferente, nós temos que tomar algumas posturas diferentes, nós temos que ser a diferença, assim como Jesus era a diferença onde Ele andava. Então, meus irmãos, o barco só afunda se você não tomar uma atitude. O barco só afunda se você não reagir. O barco só afunda se você não tomar uma atitude. Eu já quero partir para a conclusão. Quando a tempestade chegou na nossa vida que nos despertou?
Quantas lutas no passado nós passamos e vencemos? E a pergunta que eu faço nessa noite: então por que você está parado diante dessa? Por que essa tempestade você não está suportando? Por que você está querendo desistir justo agora? Justo neste momento? Quantas pessoas veio para o Evangelho através da sua vida, e você como exemplo para muitos, a tempestade está te fazendo se recuar, está fazendo você parar. É luta que não acaba mais, é luta que você acha que não tem mais fim, é luta que você acha que não suporta. Meu irmão, você já suportou tantas coisas lá fora. Quantas vezes você achava que você estava vencendo os desafios sozinho, mas Jesus estava lá, e agora você tem a certeza que Jesus está na sua vida e você quer parar. Você não está entendendo nada, porque está vindo tudo bem, tudo nos conformes, a família de vento em popa, o ministério, o trabalho, e chega de repente uma tempestade dessa e você quer parar? Você quer recuar? Deus está falando com algumas pessoas aqui: parar por quê? Lembra da onde que eu te tirei? Lembra da onde que eu te busquei? Aonde as pessoas não acreditavam, as pessoas não davam nada por você. Então por que quer parar? Então por que quer desistir? Então por que quer voltar para trás? Então por que quer parar justo agora? E a Bíblia vai nos contar, vai nos dizer, que quando aqueles homens, talvez eles passavam ali vários tempos ali lutando contra a tempestade, e eles chegam lá: mestre, mestre, mestre. Jesus estava com eles, Jesus estava no barco deles. Jesus levanta, e a palavra de Deus vai nos contar que Jesus, em questão de segundos, acalma a tempestade. Em questão de segundo, o mar se aquieta. E é assim nós, como Cristo, tem momentos que na nossa vida que nós lutamos, que nós tentamos com a nossa força, e às vezes falta uma pequena palavra: mestre, Senhor. Está faltando despertar Jesus em nossa vida. Está faltando despertar a presença de Deus, a fonte do poder do Espírito Santo na nossa vida. Está faltando nós tomarmos algumas atitudes e não recuar, e não parar. E eu concluo aqui dizendo: talvez o dia daqueles discípulos, eles não começaram muito bem, passando por lutas, passando por dificuldades, achavam que ia até morrer, mas foi só despertar Jesus dentro do barco dele, que tudo voltou ao normal. Você sabe o que eu quero aplicar nessa noite? Tem pessoas aqui que estão passando dias terríveis. Talvez está faltando despertar Jesus dentro da sua casa. Talvez está faltando despertar Jesus dentro da sua família. Talvez está faltando despertar Jesus dentro do seu ministério. Talvez está voltando despertar Jesus em mim, em você nessa noite, para que Ele possa, assim como foi com aqueles discípulos, voltar tudo ao normal, voltar o sol brilhar, voltar aos caminhos começar a dar certo, porque quando Jesus está no nosso caminho, meu irmão,
tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Eu já queria chamar o louvor aqui. E eu já quero concluir. Quantas vezes a gente não passa como esses discípulos? Eles estavam todos os dias com Jesus. Eles presenciaram vários milagres com Jesus. Mas sem que eles esperassem, de repente quem estava passando por dificuldades eram eles. Talvez nós somos assim. A gente vê luta na casa de vários irmãos, e quando a gente menos espera, a luta está dentro da nossa casa. Quando a gente menos espera, as ondas começam a se levantar na nossa vida. As ondas começam a tentar nos parar, a tentar nos matar, a tentar nos diminuir. Algumas lutas tentam nos recuar. Mas quando eu olho essa passagem aqui, quem é este que faz até a tempestade passar? Quem é esse que faz o mar voltar a ficar calmo? Esse é Jesus de Nazaré, que está no controle da minha e da sua vida. E se você chegou aqui nessa noite passando por alguma luta, pode aplaudir o Senhor Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite passando uma luta que só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe quando tem sido difícil. Então a ordem de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite: reaja diante das lutas. Segunda lição: não fique de braços cruzados esperando o seu barco afundar. Toma uma postura, deixa Jesus brilhar na sua vida novamente, deixa Jesus brilhar no seu ministério novamente, deixa Jesus fazer a diferença na sua vida novamente. Eu queria que a igreja se colocasse de pé.